Estamos aí dando início a mais um momento de estudo. Grande Carlos, está na área aí. Olha só, Anne também. Muito bom, gente, estar com vocês. Se você está vendo esse vídeo a qualquer tempo, né? Então estou dando boa tarde agora porque ele está sendo gravado aqui à tarde, né? Hoje tarde do dia 10 de junho de 2020, mas ficará aí disponível para todos em outros horários, então você que estiver vendo em qualquer horário depois, tá bom? Então, muito bom, gente. Olha só, que bom estar com você que está aqui ao vivo. Então, nós temos aqui já Lixa está na área, tia Musa, Carmen, Carlos também, Renatinha, o Ítalo. Vamos lá, coisa boa estar com vocês. Grande Rodolfo. Rodolfo, não deu para você não foi aquela última pegadinha do Imersão, né? Cheguei primeiro que você, já peguei a boa parte ali, né? Mas é isso, você foi na outra, foi naquela mais profunda de Apocalipse. Você mandou bem ali. Muito bom, gente. Olha, muito bom estar com vocês. Ana Lúcia também está por aqui. Vamos hoje dar sequência aí a esse nosso, essa passagem que a gente está fazendo, essa nossa leitura no livro de Atos. Então nós estamos no livro de Atos, né? Quero convidar inclusive você, tá? Para, se você está aqui conosco, esteja atento, né? Nós estamos fazendo uma leitura no livro de Atos. Hoje nós estamos no capítulo 8. Se você não leu ainda o restante, né? Acompanhe conosco, leia aí o capítulo, né? O livro de Atos. Nós estamos fazendo esse acompanhamento aí no livro de Atos e é muito bom estar com cada um de vocês aqui agora. Grande Igor está aí na área também, né? Então nós vamos hoje fazer aqui uma reflexão no capítulo 8, né? Esse capítulo 8 de Atos que mostra algumas coisas, né? O livro de Atos é um livro apaixonante, né? Quando a gente começa a ler o livro de Atos, a gente parece que assim, é uma coisa mais palpável, né? Porque ali, enquanto a gente está lendo no Antigo Testamento, até mesmo nos Evangelhos, a gente está lendo aquelas cenas todas, a gente parece estar vendo só algumas cenas do passado. E no livro de Atos parece mesmo o dia a dia ali, né, da igreja hoje, tá? Então a gente precisa ler esse livro se relacionando com ele, né, se identificando com ele. As coisas se identificam. Então hoje nós vamos ver aqui no capítulo 8. Eu quero orar com você antes de nós iniciarmos. Deixa eu iniciar com um momento de oração, para que com muito discernimento a gente possa se colocar aqui diante da palavra. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor Deus, por esse instante, por esse momento. Traz a cada um de nós agora, Senhor Deus, entendimento da Tua palavra. Como é bom, Senhor Deus, estar diante da Tua palavra e na certeza de que o Teu Espírito Santo traz a cada um de nós o entendimento de todos esses valores, de todos esses princípios. Ministra, Senhor, aos nossos corações. É o que nós te pedimos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Gente, olha só. Ontem a gente estava aqui no capítulo 7, né? E no capítulo 7 a gente teve a oportunidade ali de ver como Estevão foi morto brutalmente, né? Foi morto a pedradas, apedrejado, por professar a fé. E aí a gente entra no capítulo 8, justamente fazendo uma conexão com esse capítulo 7. Tá? Porque foi justamente nesse momento, ali, a gente tinha visto antes no capítulo 6, a instituição dos diáconos. Os diáconos foram instituídos ali em toda a região, né?
não apenas só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, região de Samaria, né, e um pouco além daquela região, né, e começa a desagradar muita gente. As pessoas começaram a ficar desagradadas com aquilo lá, né, sobretudo os judeus mais que estavam comprometidos com o Sinédrio e com toda a corrupção do Sinédrio. Então, levaram Estevão, mataram Estevão sob falsas acusações, né? Levaram Estevão com muita maldade, e ali Estevão morreu. E nesse momento, quando Estevão morre, no capítulo 7, a partir do capítulo 8, dá conta de que se inicia ali uma grande perseguição. A perseguição passa a ser instaurada ali na região de Jerusalém. E olha só o que é que diz aqui logo no iniciozinho, né? Começa o capítulo 8, meio que fechando o capítulo 9. Pega sua Bíblia aí, eu quero que você esteja com a sua Bíblia acompanhando, né, para a gente ir vendo junto aqui, passo a passo. O capítulo 8 começa com uma coisa muito interessante. Começa dizendo assim: Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Né? Isso é algo que Saulo vai falar mais na frente lá, depois ele vai falar sobre isso, né? No seu testemunho, lá depois quando ele vai se defender lá na frente. Mas aqui mostra que Saulo, ele estava alinhado com aquelas pessoas que estavam perseguindo aqueles cristãos, os primeiros cristãos. Muita gente se convertendo ali naquela região, e Saulo estava ali. Não diz que Saulo matou Estevão, mas diz que ele estava consentindo, né? Ele estava ali, junto com a turma. E assim começa. E aí diz na sequência: naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e de Samaria. Então, aqui traz uma ênfase nessa perseguição, que não era só uma perseguição. A perseguição, ela existiu desde a época de Jesus, desde o momento que mataram Jesus. Ali, os discípulos foram perseguidos. A gente viu que Pedro foi preso, né, junto com João em algum momento, tá? E deixa eu colocar aqui, né, a gente está hoje, Atos 8. Olha aí, Vivi. Está fixado agora, Atos 8. Bom, muito bom. Vamos lá. Quem chegou agora, a gente está aí acompanhando em Atos 8, tá bom? E aí, só que aqui está destacando que aconteceu agora uma grande perseguição. Não era só perseguição, era uma grande perseguição. Eles estavam implacáveis, né? Estavam pegando mesmo para prender e matar. E diz o texto que as pessoas, todos ali, né, todas as pessoas que ali estavam, fugiram, né, foram dispersos. Em toda a região da Judéia, eles estavam juntos, né, eles faziam tudo em comum, mas eles foram dispersos, eles fugiram de Jerusalém. Porque Jerusalém tinha sempre a questão, né? Jerusalém era o centro da fé judaica, era onde os judeus religiosos estavam sempre presentes. E então, ali naquele lugar, especificamente, nos montes, né, lá no Monte de Jerusalém, uma grande perseguição. Mas aí tem um detalhe aqui, nesse verso, que diz assim: exceto os apóstolos. Ou seja, os apóstolos permaneceram. Mesmo diante da perseguição, os apóstolos permaneceram. E por que eles permaneceram? Lembra, lá no começo, Jesus disse: permaneçam em Jerusalém. Jesus tinha e alguns historiadores dizem, né, não está relatado no livro de Atos, mas diz o seguinte, que a orientação
ali foi que eles deveriam permanecer por cerca de mais ali umas 12 semanas. Eles não poderiam sair, deveriam ficar ali em Jerusalém. E eles permaneceram, né? Mas os outros foram todos dispersos. E aí vem o seguinte, o verso 2 mostra a piedade de alguns homens que não fugiram, ou então muito provavelmente não eram discípulos, mas diz assim o versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele grande lamentação. Ou seja, muitas pessoas piedosas que não estavam entre os discípulos, mas eram pessoas piedosas e se compadeceram da situação de Estevão, né? Ou seja, eles viram o testemunho de Estevão, muito provavelmente levou a morte de Estevão, muito provavelmente levou muitas pessoas a crerem em Jesus e a crerem no discurso de Estevão. Porque ele disse, olha, se aquele homem ele permaneceu fiel até o fim ali, não negou, né? Então, esse negócio tem uma coisa. Então, aqui mostra que alguns homens piedosos, né, eles sepultaram Estevão e fizeram uma grande lamentação, lamentaram muito aquele ocorrido ali, tá? E o versículo 3, aqui dá um destaque, né, em Saulo como sendo um implacável. Olha só o que diz o versículo 3. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Vê, então aqui estava, né, a gente viu que estava se convertendo de multidão. Eram muitas pessoas. E está dizendo aqui que Saulo, ele estava devastando a igreja, indo de casa em casa, né, e aquela velha, né, era a perseguição, assim, os grandes historiadores dos primeiros séculos, o Flávio Joséfos e tantos outros mais conhecidos, eles dizem que é o seguinte, eles chegam ali e perguntavam mesmo, você está de acordo com essa seita, com esse ensino, com esse nome, eles chamavam de nome, eles chamavam do nome, era o nome de Jesus, que eles pregavam muito o nome de Jesus, você está de acordo com isso, e se a pessoa estava de acordo, era presa mesmo, era presa e levavam ali, muitos eram mortos, quando resistiam eram mortos, tá? Então, está dizendo aqui, ó, ele estava devastando a igreja, devastando mesmo, então já pegaram pesado mesmo. Aí, aqui, a partir do verso 4 até o verso 8, mostra que Filipe foi para Samaria, tá? Então, aqui não é o Filipe apóstolo, porque tem um Filipe que é apóstolo, né? Vocês sabem disso, lembram disso, né? Filipe que é apóstolo. Aqui é o Filipe, um dos diáconos que foram instituídos lá com Estevão, tá? Então, ele aqui muito provavelmente, ele estava mais ligado com a igreja, né? Como a gente viu, a igreja helênica, e ele então ele desce para a região de Samaria. Olha o que diz aqui, eu vou ler aqui do verso 4 ao verso 8, depois a gente detalha. Diz assim, os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Gente, esse texto me chama uma atenção aqui, e acompanhe comigo, tenho certeza que também vai chamar essa atenção para você. É o seguinte, eles não fugiram simplesmente por medo, tá? Então eles não fugiram, eu vou fugir, ou deixa isso para lá. Não, eles fugiram, né, para que, se eles ficassem ali, eles iam ser impedidos de pregar. Então eles fogem e dizem, não pode pregar aqui em Jerusalém não, a gente vai para outro lugar, vai pregar em outro lugar. Essa mensagem não pode parar. E eles, olha, aonde chegavam, diz aqui assim, o texto diz, aonde eles chegavam,
eles pregavam. Aonde eles chegavam, né? Olha só, haviam-se dispersos, pregavam para aonde quer que fossem. E interessante é ver que Filipe está ali, mesmo debaixo, ele sai da sua terra com perseguição, ele chega ali e ele, tá nem aí, e faz sinais, maravilhas. O texto diz que houve cura, houve libertação, e fala que unanimemente davam atenção ao que ele dizia. E assim houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, não foi apenas para uma pessoa, uma família que o acolheu, não. Unanimemente, toda a cidade. Ou seja, ele fez diferença numa cidade inteira aqui, tá? E aí, mostra, né, que naquela cidade, né, tem uma outra história aqui, aparece então um homem chamado Simão, o mago. E vê só, eu vou ler aqui nos versos 9 ao verso 11, que era um enganador, era um homem que estava ali, que crescia naquela região, enganando muitas pessoas, tá? Então era olha só, um homem, né, chamado Simão, vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade onde Filipe estava, ali na região de Samaria, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Vê, ele se dizia muito importante, e o verso 10, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Vê, então, aquela região, aquele povo tinha uma referência naquele lugar, e aquela referência era um mágico, um cara que praticava feitiçaria e que impressionava todo o povo. Ele estava enganando todo mundo. Mas aí vem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: Filipe, ele chega naquela região, e presta atenção, Filipe não chega, tem esse cara aí, esse feiticeiro, eu vou lá combater o feiticeiro. Não. O texto diz que Filipe nem se dá conta disso. Ele faz, sabe o quê? Ali tinha trevas. Ele faz, sabe o quê? Ele leva a luz. Ele leva a luz. Olha só o que diz o verso 11. O verso 11 diz assim, o verso 11 a gente já viu, né? Diz que eles seguiam porque havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No verso 12, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tantos homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais que eram realizados. Percebe aqui? Percebe que ali, naquele momento, simplesmente ele leva a luz. Ele chega ali, né? Filipe pregou as boas novas do reino. Filipe prega o nome de Jesus. O que acontece? Todas as pessoas que seguiam aquele mágico, aquele feiticeiro, aquele ilusionista, seguiam aquele enganador, ou seja, estavam naquele engano, passam agora a seguir, né, Filipe, e querem ser batizados. Eles foram batizados, inclusive Simão, né? Então, aqui no verso, a partir do verso 14, diz que o que aconteceu naquela cidade, na região de Samaria, foi algo que se espalhou. Todo mundo ficou sabendo. Olha só, verso 14. Os apóstolos em Jerusalém, né, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Pedro e João. Então ele diz, olha só, Filipe está lá tocando terror. E a turma está se convertendo lá, né? Tá dizendo, ele diz assim, Filipe foi para lá, fez o cursilho lá, realizou o cursilho. Está todo mundo se convertendo. Aí sabe o que Pedro e João fizeram? Foram para lá, e olha aqui, o que bacana aqui, os versos 15 e 16, diz assim, estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo,
pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Gente, eu acho bacana esse texto aqui, porque esse texto, eu já vi ele em algumas linguagens, e esse texto, ele diz o seguinte, olha, óbvio que o Espírito Santo tinha chegado ali naquela região, né, porque ninguém prega se não for pelo Espírito. Filipe pregou pelo Espírito, eles creram, foram batizados. Mas aqui está dizendo que o Espírito não tinha vindo sobre eles, talvez com evidências, né, com sinais e maravilhas. Tá? Então, o que é que diz aqui? Que Pedro e João, agora, eles foram lá, impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Ou seja, eles devem ter evidenciado alguma coisa, algum dom, né? Então, eles ou profetizaram, ou oraram em línguas, ou curaram, eles fizeram alguma coisa ali, tá? Então, é mais ou menos assim, né? Para você que é da igreja anglicana, aí das ENs, né? Da igreja anglicana, você sabe, mais ou menos assim, eles foram lá, fizeram o cursilho, aí Pedro e João foram lá depois e fizeram o seminário de vida do Espírito Santo. Eu acho o máximo isso aqui. Eles foram lá, a turma estava convertida, mas disse, não, você precisa de um pouco mais do que isso. Você precisa mergulhar na obra do Espírito. E eles foram lá e diz que eles receberam o Espírito Santo. Né? E aí, na sequência, no verso 18, mostra que, olha só, Simão, vê só, diz assim, vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mão dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dei-me também esse poder para que eu possa, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Olha, Simão, ele fazia as suas mágicas lá e ele ganhava dinheiro com aquilo. E ele, ou seja, era a linguagem que ele sabia falar. E ele está dizendo aqui, né? Eu dou dinheiro, eu pago para vocês, se vocês me derem também esse poder. Porque eu também quero impor as mãos nas pessoas e isso aí acontecendo. Né? Então, aqui, né, traz uma noção clara, que é o seguinte, Simão, ele havia crido, havia sido batizado, mas ainda faltava o processo de santificação. Né? Ou seja, é igual a mim, igual a você. O cara se converteu, mas ainda está preso a algumas das suas práticas no passado. Ele ainda está ali, né, levado pela algumas de suas crenças. A pessoa não muda assim completamente. Não. A pessoa muda, né, na sua crença e o processo de mudança vai acontecendo. Mas ainda está cheio de dúvidas, cheio de coisas. Tá? E aqui ele quer pagar. Olha, e é justamente aqui, né, vem desse episódio, vem um termo, eu não sei se você já ouviu, né, mas tem um termo, depois você procura no dicionário, que é simonia. Um termo simonia no português. Simonia significa aquele que cobra, né, aquele que paga por coisas espirituais. Né? É a compra e venda de coisas espirituais. Né? As indulgências, os sacramentos, qualquer coisa. Isso é um ato de simonia. Se você quer vender algo. Porque lembra o que lá num certo momento os discípulos, quando foram, diz assim, de graça recebemos, de graça nós damos. Então, de graça a gente recebe, de graça a gente dá. Não é por dinheiro que alguém recebe um dom ou exerce alguma coisa. Então, aí veio esse termo simonia, quem comercializa os dons, né? Quem comercializa coisas espirituais. Tá? Então, foi justamente por isso, por causa de Simão aqui. Mas aí a gente segue aqui, no verso 20, a gente vê que Pedro, né, ele foi logo para Pedro. Pedro não era aquele cara muito fino, né? Então ele chega logo para Pedro, propôs isso a Pedro. Aí Pedro respondeu, versículo 20,
pereça com você o seu dinheiro. Né? Pereça com você, vê? Pedro foi bem direto. Né? Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, Pedro foi muito duro aqui com ele. Pedro disse, olha, você está completamente equivocado. Você está com valores equivocados. O seu coração não é reto. O seu coração não está puro diante de Deus. E aí o que é que Pedro fala aqui na sequência, no verso 22, na sua exortação, ele diz assim, arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Vê só o que é que Pedro diz. Pedro pegou pesado aqui com ele. Diz, talvez lhe perdoe. Por que talvez lhe perdoe? É porque Deus não pode perdoar? Não. Talvez porque diz assim, se você realmente for sincero, aí ele pode te perdoar. Né? Talvez ele perdoe. Então Pedro pega aqui pesado com Simão. Pedro não alivia, não. Chama ele ao arrependimento. Pedro, que já tinha ministrado o seminário de vida no Espírito Santo, agora está ministrando o reconstruir. Aqui agora. Agora é reconstruir. Está vendo? Ele diz assim, arrependa-se dessa maldade. Arrependa-se dessa maldade. E ele diz, você está cheio de amargura e está preso pelo pecado ainda. O pecado ainda está na sua vida. Tá? Então você precisa se arrepender. Pedro é muito enfático aqui, né, nessa questão. Tá? É necessário. A gente precisa... Não, agora eu sou de Cristo. Beleza, ótimo. Eu quero ser batizado, batizou, eu sou um cristão, ótimo. Mas eu preciso olhar para a minha vida. Eu preciso olhar as minhas práticas. E eu preciso me arrepender das minhas práticas equivocadas. Tá? E aqui, no versículo 24, tem uma coisa muito interessante que diz assim, Simão, porém, respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Esse texto, os grandes historiadores e comentaristas bíblicos, aqui existe uma certa divergência. A gente, quando olha aqui, a gente está vendo simplesmente, Simão está dizendo, ore, porque Pedro disse, você ore ao Senhor, se arrependa da sua maldade e ore ao Senhor. E ele está dizendo aqui, não, orem vocês por mim, para que não aconteça nenhum mal que vocês estão dizendo, não aconteça para mim. Então existe uma divergência. Existem duas óticas que podem ser vistas aqui. A primeira é que, diante da exortação de Pedro, ele finalmente se arrepende e pede, ou então, ore aqui por mim. Eu quero ser transformado. Ore aqui por mim. Mas existe uma outra corrente que diz o seguinte, quando Pedro disse para que ele orasse, ele não cria suficientemente, mas ele estava morrendo de medo de que acontecesse consequências a ele. Então ele simplesmente diz, então ore aqui para que isso aqui não aconteça. Transfere simplesmente para os discípulos, apenas ele só queria se livrar do mal. Ele não queria se arrepender. Ele só queria se livrar do mal. Tá? Então, essa é uma interpretação que não tem uma explicação aqui, tá? Mas existem essas duas correntes que pensam isso. Então você aí faz a sua própria conclusão. O que aconteceu com Simão? Afinal de contas, Simão se arrependeu ou Simão não se arrependeu? Né? Ele saiu dali de fora. E aí, diz no verso 25, que cumprida aquela missão, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Ou seja, eles estavam ali, foram lá, porque para ajudar Filipe, eles foram lá, chegaram lá, ministraram ali o Espírito Santo, as pessoas foram cheias do Espírito Santo e eles voltaram. Voltaram para Jerusalém, porque os apóstolos tinham ficado todos em Jerusalém.
Aí depois aqui, no verso 26, tem um episódio muito interessante. Volta a cena aqui, Filipe. Filipe, ele tem uma intimidade com o Espírito Santo tão grande que Filipe não estava ali por ele mesmo. Ele não estava num voo solo. Ele queria ser obediente ao que o Espírito queria com a vida dele. E aqui diz assim, eu vou ler o texto aqui do versículo 26, aqui em diante, tá certo? Aqui vou ler até o 34. Diz assim, aí depois a gente comenta. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então, Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem das Escrituras. Era uma passagem aqui de Isaías 53, que diz assim, ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do seu tosquiador, ele não abriu a boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. Olha, essa passagem aqui, esse texto mostra algumas coisas muito interessantes que eu quero comentar aqui com vocês. Primeiro, um anjo do Senhor disse a Filipe. Filipe recebe uma direção. Vá para o sul, vá para uma estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza. Jerusalém ficava no alto, assim, que desce até Gaza. E aqui a gente vê no versículo 27 uma coisa muito interessante, que devia servir de exemplo para todos nós. Primeiro, a comunhão com o Espírito Santo ouvia uma direção. Segundo, a obediência imediata. Porque Filipe podia dizer, mas vem cá, seu anjo, me diga uma coisa, eu vou para uma estrada deserta, eu tenho que ir para pregar para multidões, eu tenho que ir pregar para as pessoas, eu vou nas cidades. Ele diz, vá para uma estrada deserta. É lá que você tem que estar. E ele, verso 27, diz simplesmente, ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope. Olha, um eunuco etíope, está dizendo aqui que ele era um oficial importante. Se ele era um oficial importante, encarregado ali de Candace, da rainha dos etíopes, aquele homem convertido, ele certamente traria um poder de influência em toda uma região. Vê só, a direção do Espírito. Senão você vai ali, numa estrada deserta, e ele vai justamente ali, naquela estrada deserta, e ele pega uma pessoa que está passando ali na carruagem, uma pessoa muito importante, e diz o seguinte, esse homem viera de Jerusalém para adorar a Deus. Se ele estava vindo de Jerusalém, muito provavelmente, esse homem tinha ido para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Ou seja, era um homem que tinha sede de Deus. Tá? Então ele era um etíope, mas muito provavelmente ali os etíopes, tinha muitos judeus etíopes, ele devia ter muita sede de Deus. E ele estava voltando, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. O texto está dizendo que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E aqui no versículo 29, o Espírito sopra mais uma vez. Filipe vê a carruagem e o Espírito diz a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. A carruagem está andando ali, as estradas não eram lá muito boas, a carruagem ia em marcha lenta ali,
um cocheiro devia estar na frente ali puxando o carro. E o Espírito assim, ó, aproxime-se. Aqui a gente não sabe se Filipe, como é que ele estava, se ele estava de cavalo, se ele estava a pé. Porque o texto não está dizendo, né? Não importa. Mas ele estava ali. Aproxime-se da carruagem. E ele, olha só, então Filipe correu para a carruagem, emparelhou ali com a carruagem, e ouviu o homem lendo o texto do profeta Isaías. Olha, vê que coisa interessante. Ele estava lendo, ou seja, estava lendo em voz alta. Né? O cara estava ali, né, se distraindo no seu caminho. Muito provavelmente, aquele homem estava lendo em voz alta para que o cocheiro pudesse ouvir também. É só uma especulação, tá? Aqui não está... O texto não está dizendo isso não, mas eu acredito que ele ali estava lendo em voz alta. Por que ele estaria lendo em voz alta? Né? Mania dele, talvez? Não sei, eu sei que Filipe emparelhou e ouviu ele lendo o livro do profeta Isaías. E aí Filipe foi ousado. Vê que ousadia aqui de Filipe. Filipe chega pro cara. O cara era um cara importante. Ou seja, devia estar numa carruagem bacana. Filipe vê o cara lendo. Vê que o cara estava lendo as escrituras, não estava lendo qualquer besteira, não. Estava lendo as escrituras. E Filipe chega e diz assim, ó, você entende o que é que você está lendo? Eu acho massa isso aqui. Eu acho isso aqui o máximo. Você entende o que é que você está lendo? Ou seja, Filipe, naquele momento, podia ter levado uma bronca. Podia ter dito, se enxerga, rapaz. Perguntar se é louco, é. Perguntar se eu entendo. Claro que eu entendo. Mas não. Aquele homem foi humilde ali o suficiente. Paulinho está dizendo aqui que ele estava lendo em voz alta para memorizar. Pronto, é mais uma tese aí. Uma boa tese. Também pode estar lendo para memorizar. Mas eu acho que não. Eu acho que ele estava lendo, na verdade, ele estava lendo em voz alta, sabe por quê? O Espírito deve ter incomodado ele, ó. Leia em voz alta, porque eu vou mandar aqui alguém que vai ouvir você lendo e vai te explicar tudo direitinho. Isso é que eu acho, na verdade, por que ele estava lendo em voz alta. Tá? Mas aí, Filipe ousado, né? Filipe ousado, naquele momento, ele faz aquela pergunta. E, olha, aquele homem devia ter muita sede de Deus, muita sede da palavra, tá? Ele simplesmente diz imediatamente, né? Como é que eu posso entender se alguém não me explicar? E aí convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado na carruagem. Vê que bacana? Então, se Filipe estava de cavalo, ele amarrou o cavalo ali na carruagem. Se ele estava a pé, ele... Opa, vou até pegar uma carona agora, para descer aqui, né? Então, eu vou pegar essa carona. E Filipe entra na carruagem. E o eunuco estava lendo essa passagem aqui. E a passagem que fala justamente, né, do Messias, que foi levado como ovelha como matadouro. E no versículo 34 diz assim, vê a pergunta que o eunuco fez, é aquelas perguntas que, né, todo mundo deseja. É a pergunta que eu queria que me fizesse assim, na sexta-feira. Né? Aquela pergunta assim que a resposta está pronta já. O eunuco perguntou, diga-me por favor, é de quem que o profeta está falando? De si próprio ou está falando de outro? Né? Ou seja, Filipe chegou assim e disse, pô, Filipe ficou pensando, peraí, eu vou explicar aqui, como é que ele quer a explicação desse texto, como é que eu vou explicar? Mas aí o eunuco se antecipa e faz uma pergunta maravilhosa. Ele está falando, é dele próprio ou está falando de alguém que viria? E então, o versículo 35 diz que Filipe, naquele momento, né, ele se apropria daquela oportunidade. Toda oportunidade, toda dúvida de alguém, em qualquer coisa que seja, será sempre uma oportunidade para a gente pregar Jesus Cristo, para a gente pregar o Evangelho. Olha o que diz, no versículo 35 diz assim, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, a partir daquela passagem, anunciou-lhes
as boas novas de Jesus. Ou seja, Filipe aproveitou exatamente. Falava de um Messias, falava que ele não abriu a boca. Vê, a sua humilhação. Ele foi tirado da terra dos viventes. E Filipe pega a partir dali e prega Jesus Cristo, prega o Evangelho. E aí, Filipe deve, como diz que é a partir dali, Filipe deve ter falado muito mais coisa para ele. Filipe deve ter falado do que tinha acontecido com ele, falou do que aconteceu com Estevão. Filipe deve ter dito, Filipe deve ter ali naquele momento, né, falado da ressurreição de Cristo. Falou muita coisa. Sabe por quê? Porque o versículo 36 está dizendo assim, prosseguindo pela estrada, ou seja, foi uma conversa longa. Aquela conversa se arrastou. E aí, prosseguindo pela estrada, eles chegaram no lugar onde havia água. E o eunuco, naquele momento, disse, olhe, aqui há água. Ou seja, Filipe deve ter falado para ele sobre a importância do batismo. Né? Porque ele propôs aqui, que me impede de ser batizado? Filipe estava explicando para ele um monte de coisa e ele fala em ser batizado. Ou seja, Filipe deve ter falado para ele da importância de ser batizado. E o versículo 37 diz assim, Filipe disse, você pode, se crer em todo o seu coração. E o eunuco disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. Ele disse o suficiente aqui. Ele fez a declaração de fé. Jesus é o único Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. O eunuco falou tudo o que era necessário. E assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água. Filipe o batizou. Vê que maravilha. O cara estava ali e, sede, né, do Evangelho. Filipe prega para ele. Filipe pega aquela oportunidade. Filipe ministra sobre o batismo, ele deseja o batismo, ele encontra a água e automaticamente é batizado. E logo no versículo 39 diz assim, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. Ou seja, Filipe, o cara devia estar maravilhado ali, e Filipe, diz que Filipe saiu fora. O Espírito do Senhor retirou Filipe daquele lugar. Ou seja, não era para ele estar ali mais. E olha o que diz. O eunuco não o viu mais. Não o viu mais. E cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Cheio de alegria. Aquele homem estava transformado. Aquele homem, muito provavelmente, né, ele seria um disseminador lá na Etiópia. Ele leva agora, vai ser um pregador de Jesus Cristo lá na Etiópia. Tá? E aí no versículo 40 fecha o texto dizendo, Filipe apareceu em Azoto e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Ou seja, ele não perdia a oportunidade. Ele sabia que tinha que seguir a missão dele. Então ele segue a missão. Né? Com aquele etíope foi o que ele precisava fazer. E agora, eu tenho que ir, eu tenho que seguir a missão. E saiu pregando. Gente, esse texto é um texto que traz assim muitas coisas que a gente pode trazer como princípio, como os valores. Tá? Então, uma das coisas que a gente pode ver aqui é que na história da perseguição, cristãos perseguidos não se acuam, né? Mas são guiados pelo Espírito Santo e aonde quer que vá, eles pregam a palavra. Tá? Se aqui está sendo impedido, vai para outro lugar e prega em outro lugar. Foi assim, tem sido assim há 2000 anos. Há 2000 anos. A igreja se espalhou, a igreja chegou aqui na América do Sul, né, por pessoas que foram mandadas. Então as pessoas iam, e para onde ia, a pessoa pregava. Então eu preciso ter essa noção. Né? Outra noção clara, outro ensinamento que eu tiro aqui, é aquilo que a gente já falou antes, um pouco. Aonde tem trevas,
A gente não deve chegar querendo mudar a opinião das pessoas, negando, combatendo, discutindo com as pessoas, né? Invadindo na fé das pessoas. Não. O nosso ministério não é combater religiões. Não. Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho. E aí, aonde chega a luz, as trevas se dissipam. Então é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa aprender com isso aqui. Foi isso que Filipe fez ali naquela cidade de Samaria. Ele simplesmente, né, tinha ali uma forte influência de feitiçaria, um monte de coisa, e ele chega pregando, prega. Um outro princípio que a gente vê aqui, tá, é o princípio de que a gente, né, a fé não é uma coisa, não é um comércio. A fé é algo de Deus, é dom de Deus. E a gente precisa viver isso aqui, a gente precisa exercer o mistério da graça. Nada de simonias, tá? Então, a gente precisa entender essa questão, né? E a partir desse texto fica muito claro. Não tem comércio com os dons de Deus. Uma outra lição que tem clara aqui também é o seguinte, tá? Não tem muitas lições, né? Tem a importância do arrependimento lá que Pedro falou, mas essa história de Filipe e do etíope, nunca duvide aonde o Senhor quer lhe colocar. Se o Senhor quer lhe colocar em algum lugar, por mais que lhe pareça estranho, por mais que pareça um lugar, Filipe foi colocado aqui numa estrada deserta. Esteja atento à oportunidade que o Senhor lhe dá. Ouça a direção do Espírito. Esteja atento à oportunidade. Será uma oportunidade, né? E aquela oportunidade vai fazer diferença na vida de uma pessoa ou de muitas pessoas. Tá? Às vezes tem pessoas que só querem estar onde existe muita gente, aonde existe fama, aonde existe evidência. Não. Às vezes é diante de uma pessoa apenas que o Senhor quer que você esteja. Às vezes o Senhor tem uma missão para você que é no lugar onde ninguém vai te ver falando. Porque no final, o que importava aqui não era que a fama de Filipe se espalhasse, mas era que o nome de Jesus se espalhasse. E com aquele testemunho de Filipe, certamente aquele homem influente na Etiópia, ele fez um rebuliço quando chegou lá na Etiópia, falando de Jesus. Tá? A glória sempre tem que ser dada a Jesus. Tá? Então, gente, é isso que nós temos aí. Esse é o capítulo 8 do livro de Atos. Tá? E o livro de Atos ainda tem muito mais coisa. Tá? Então, que a gente possa mergulhar nessas palavras, nesses valores, nesses princípios. Eu quero te convidar amanhã, estarmos aqui no mesmo horário. Tá? Amanhã às 17 horas, nós vamos estar aqui e a gente vai para o capítulo 9. Estamos avançando aqui em Atos. Tá? Estamos no capítulo 9, são 28. Nós estamos indo aqui. Então, nós temos agora o capítulo 9 amanhã. Se você não leu, perdeu alguns desses que passaram, aqui no IGTV você tem as gravações, né? Cada um, todo capítulo que a gente comentou. Né? Leia também, esses capítulos que antecederam. E amanhã a gente vai estar aqui com o capítulo 9. E sexta-feira, depois de amanhã, né, é o dia de perguntas. Né? Então, se você tiver alguma pergunta especial, manda aí. Manda no privado, manda no direct aí. Né? Deixa a sua pergunta para sexta-feira. Sexta-feira é dia nós estarmos aqui respondendo as perguntas. Tá bom, gente? Então, eu quero orar com você agora, nesse momento, para que a gente possa, né, consolidar tudo isso aqui nessa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós confiamos na autoridade das Escrituras, em todas essas histórias, todos esses fatos que trazem para nós princípios, valores. Nós não queremos apenas olhar fatos do passado, nós queremos olhar valores que são eternos, princípios que servem para cada um de nós hoje, que nós possamos aprender com essa história
para que não possamos repetir erros, que possamos fazer as coisas com decência e avançar com o teu reino. Abençoa cada lar, cada casa, cuida da saúde dos teus filhos, Pai, abençoa as pessoas que estão sós, né, que não tenham aí, Pai, o inimigo da solidão, mas tenham a convicção de que a tua presença entra em cada um dos lares e ninguém contigo jamais estará só. Abençoa todas as pessoas, Pai, que estão aqui nesse momento, abençoa cada família. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Amanhã estaremos aqui. Ana Regina está dizendo que atrasou um pouco. Senti sua falta no começo, Ana Regina, mesmo. Né? Mas depois está aí. Se você quiser pegar o restante, vai lá, vai ficar gravado. Tá? Paulinha também estava levando falta aí, viu, Paulinha? Senti falta de você essa semana toda. Né? Mas você acompanha. Michele chegou tarde também. Estou de olho. Você pensou que eu não estou olhando aqui, não? Eu vejo aqui os nomezinhos que vão passando, viu? Aqui, assim, meu óculos ele é muito focal, então eu, às vezes, eu baixo um pouquinho assim, eu olho a minha Bíblia aqui. Eu levanto um pouquinho e vejo a mensagem, tá? Então eu estou de olho aqui, estou vendo tudo, viu? Então, gente, olha, um beijo no coração, todos vocês, né, que vocês tenham aí, então, a presença de Deus, né, de uma maneira viva, de uma maneira forte na sua vida, tá? E amanhã estaremos aqui mais uma vez. Né? Deus abençoe, né, todos vocês. Até amanhã.